Aleluia. Pessoal, então vamos lá. Eu vou repassar aqui rapidamente, só mencionando aqui alguns tópicos, né, que nós estudamos aí nas últimas semanas. Eu tinha falado aqui, né, acho que há 2 semanas atrás, sobre os inimigos da oração, situações, né, as quais nos impede, né, ou faz com que nós não venhamos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O bispo Rosemir, ele falou aqui sobre oração, as 3 classes de oração, né, que é a oração de ações de graça, de louvor, de adoração. E ele finalizou falando sobre oração de petição. Amém? Então hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a oração de entrega e a oração de intercessão. A oração de entrega fala também de uma atitude do coração quando os cuidados, inquietações e peso nos batem à porta. Transferimos-nos para o Senhor, que tem condições de levá-los e então termos condições de entrar no descanso da fé. Amém? Eu queria que alguém abrisse para mim, por favor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e você lesse do versículo 25 ao versículo 27. Enquanto isso, eu vou falar aqui um texto que eu tenho compartilhado ele em muitos momentos, com muitas pessoas. É um texto extremamente simples, mas muito impactante, e que ele tem que se tornar uma verdade para as nossas vidas. E ele tem tudo a ver com esse tema, né? Que é com esse estilo de oração, que é a oração de entrega, que é lá em 1 Pedro 5:7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Amém? Mateus 6, 25 ao 27. Bom dia. Por isso eu digo a vós, não se preocupe com as comidas e com as bebidas que precisamos para viver, nem com a roupa que preciso para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu e eles não se semeiam no conhecimento. Guardam a comida em depósito e, no entanto, o Pai de vocês que estão no céu dá de comer. Amém. E ele será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã, que quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, automaticamente, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando de fato nós fazemos a nossa confissão de fé, de confiança no Senhor, há uma transformação da nossa condição enquanto pessoas, enquanto seres humanos e enquanto seres espirituais. Amém? Isso é algo automático, que nós nascemos de novo, mas como a própria palavra diz, né, o nascer de novo, né, é começar uma nova vida. Então existe uma transformação que ela é de imediata, né? Que ela é quando de fato somos sinceros, genuínos, verdadeiros, entendemos o chamado de Deus, né, para as nossas vidas, entregamos as nossas vidas a Cristo, existe uma transformação de imediato nas nossas vidas. Mas o novo nascimento também e a própria palavra de Deus, ela nos mostra que nós temos toda uma jornada, uma caminhada a qual nós devemos percorrer
para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E de situações às quais nós precisamos entender, até para que a nossa fé ela seja consolidada, ela seja firmada realmente nos princípios de Deus. Porque senão muitas vezes nós vamos ficar oscilando de um lado para o outro. Muitas vezes nós vamos viver realmente entendendo que somos salvos, mas não vamos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque eu vou voltar lá nas últimas coisas que eu falei aqui na semana retrasada. Porque se nós não tivermos a disposição de fazermos algumas coisas, como por exemplo, perdoarmos pessoas que nos ofendem, que nos machucaram, que nos ofenderam em qualquer momento das nossas vidas, isso é um inimigo das nossas orações, isso é um inimigo ao qual nos impede de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estou falando tudo isso porque a gente acha que as coisas na nossa vida espiritual acontecem tudo muito no automático, né? Eu já aceitei a Cristo e tudo se transformou. A sua vida, o seu processo de transformação, ele se inicia quando você faz a sua confissão. Existe uma transformação, como eu disse, imediata. Mas o nosso aperfeiçoamento, como nós cantamos aqui, Cristo vem nos lapidar. A lapidação fala de tirar impurezas, de moldar, né, ali uma pedra preciosa, para que ela de fato venha se tornar um tesouro ou algo de grande valor. Se você pegar um diamante bruto e olhar para ele, se você não conhecer, você vai descartá-lo. Porque ele, de fato, ele é reconhecido por ser uma pedra preciosa quando ele é o quê? Quando ele é lapidado. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nós somos como um vaso na mão do oleiro. E o oleiro, para moldar o vaso, o que ele tem que fazer com o barro? Amassar, amassar, amassar. E aí ele começa a moldar o vaso. Se o vaso começa a tomar uma forma a qual não é a que ele deseja, o que ele vai fazer com o barro? Amassar, amassar e amassar. Para que ele novamente venha moldar o vaso. Nós precisamos entender todos esses processos para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Falou, tá, beleza, você está falando aí, eu até estou entendendo o que você está falando, onde você quer chegar, vamos lá então. Porque todos aqui têm sonhos, quem tem sonhos aí? Quem tem sonhos, seja pessoais, seja sonhos que você projeta para os seus filhos, para a sua família, todos nós temos sonhos, planos, amém? E muitas vezes nós não temos visto o cumprimento, o realizar dessas coisas nas nossas vidas. E aí nós começamos a nos perguntar o porquê que não está acontecendo. Muitas vezes fazemos algo ainda pior, que é o que? É desacreditar nos nossos sonhos, ou abandonar sonhos nas nossas vidas. E sonhos muitas vezes que o próprio Deus gerou nos nossos corações. Isso é terrível, porque automaticamente nós estamos tirando a nossa fé, a nossa confiança de que Deus ele pode fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que muitas vezes Ele colocou nos nossos corações. Nós estamos desacreditando e acabamos aceitando uma condição ao qual não é o plano de Deus para as nossas vidas. Isso é terrível. E como nós lemos aqui, nesses dois textos, e vamos ler outros textos também que falam sobre isso, a oração de entrega é de fato você entregar nas mãos de Deus os seus sonhos, todos os planos, todas as suas petições, é você lançar diante da presença de Deus, confiando de que Ele está cuidando de todas as coisas, de que não é
pelas nossas próprias forças, mas é pelo manifestar da glória e do poder dele. É pelo agir dele nas nossas vidas que aquilo que nós de fato vamos alcançar. Mas para isso nós precisamos de fato lançar nas mãos do Senhor, entregar a Ele, como foi lido também no livro aí o texto de Mateus. Se Deus Ele cuida até mesmo dos pássaros que não plantam, né, que não semeiam, se Ele reveste até os lírios de glória, será que Deus não vai cuidar de mim e de você? Então, a oração de entrega é quando você reconhece o quanto você precisa de Deus para a sua vida, em todas as áreas, para que Deus realmente Ele venha cumprir tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É entregar, é confiar, como repetindo aqui no livro de Mateus foi lido, é não ficarmos ansiosos. E a palavra de Deus, Ele fala por várias e várias vezes. Jesus falou, não andeis ansiosos. Hoje vivemos numa geração tão acelerada, numa geração com tantas coisas ao seu alcance, informações, tantas coisas para o nosso consumo, né, que acaba que isso gera um desejo nas nossas vidas, nos nossos corações. Imagina se naquela época, Jesus ele já falava sobre ansiedade, né? Ele já ensinava sobre isso, e insistentemente isso foi colocado por Jesus, foi colocado, igual Pedro colocou, Paulo colocou, e hoje nós vivemos numa geração totalmente ansiosa, preocupada, uma geração ao qual o grande mal dessa geração, que o mundo coloca, qual que é? Depressão. Quantas pessoas ao nosso lado, não estou falando no mundo não, porque é terrível. Quantas pessoas estão aí vivendo debaixo de depressão? Por quê? Porque são pessoas que não conseguem entregar de fato a sua vida, os seus anseios, as suas necessidades nas mãos do Senhor. Ansiedade, se a gente for escutar especialistas, pessoas que trabalham com questões da psicologia humana, de uma maneira, é claro, resumida, que existem várias situações envolvidas nisso, mas a ansiedade, ela é o excesso do futuro. É pessoas que elas se preocupam tanto com o que vai acontecer no futuro, preocupam-se tanto com se vai acontecer, né? Porque ela está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, no nosso presente, mas vamos dizer assim, a cabeça dela, a sua preocupação, a sua ansiedade é de saber se algo ruim vai acontecer ou se algo que ela deseja lá na frente vai acontecer. E ela gasta tanto das suas energias pensando, se desgastando com coisas lá no futuro. Quem aqui tem controle do seu futuro? Ninguém tem. Sobre o que nós temos controle, meus irmãos? Do nosso agora, do nosso presente. Hoje, nós podemos escolher viver da melhor forma. Hoje eu posso escolher dar o meu melhor. De estar, por exemplo, hoje no domingo, estar aqui na igreja, tendo comunhão com a igreja, podendo compartilhar da palavra, podendo ouvir a palavra de Deus, orar juntos, adorarmos a Deus juntos. Amanhã, eu tenho que dar o meu melhor amanhã, é no meu trabalho, é com a minha família, é ser o melhor pai possível que eu puder ser para os meus filhos. O melhor pai que eu posso ser para os meus filhos não é na quinta, não é na sexta, não é no mês que vem. O melhor pai, o melhor esposo que eu posso ser para a minha família é hoje. O melhor trabalhador que eu posso ser no meu na minha profissão, ali na empresa a qual eu trabalho, na empresa a qual eventualmente vocês são proprietários, é o agora, é aquele momento que você está vivendo ele.
Só que muitas vezes nós, preocupados com o que vai acontecer, sem saber se vai ou se não vai acontecer, nós deixamos de viver o nosso melhor hoje. E entregar, ele fala justamente sobre isso. É você lançar nas mãos do Senhor, confiando de que Ele está cuidando de você. É não ficar ansioso, como foi lido no texto. Olha, para que vocês andam ansiosos? Deus cuida dos pássaros, Deus se preocupa até com os lírios. Será que Ele não vai preocupar conosco, que somos seus filhos? Essa deve ser a nossa atitude, é essa que é a oração de entrega. Só que muitas vezes vocês podem pensar como às vezes a gente pensa, né? Todos nós somos passíveis de... Tá, beleza, eu até entendo isso, pastor. Mas amanhã eu tenho que pagar minhas contas. Amanhã eu sei que lá no meu trabalho eu já tenho alguma coisa me esperando. Circunstâncias, situações, as quais eu não quero. Meus irmãos, vamos viver o hoje. Como a palavra de Deus nos ensina, basta a cada dia o seu próprio mal. O que nós precisamos entender é que Deus está cuidando de nós. É que quando nós entregamos algo nas mãos de Deus, nós precisamos confiar de que Ele está cuidando. Ainda que aos nossos olhos, aparentemente, aquela situação não está sendo mudada, sendo transformada, mas é nós continuarmos fazendo o nosso melhor. É nós continuarmos sendo testemunhas do Senhor em toda e qualquer circunstância. O grande problema de tudo isso é que nós oramos, entendemos o que é isso, né? É declarar, é entregar, né? Nas mãos do Senhor, é fazer uma oração de entrega. Só que na prática nós falamos algo e fazemos outra coisa. Quando nós entregamos, de fato, a paz de Deus, ela tem que encher os nossos corações de uma certa forma, a qual nós não vamos ficar preocupados, ansiosos, porque nós entregamos nas mãos do Senhor. E quantos confiam que Deus tem o melhor para a sua vida? O porquê sofremos tanto? Ansiosos, preocupados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter essa maturidade, sabe? Não apenas de entender os tipos de oração, como vimos aqui, oração de ação de graças, né? Oração de louvor, de adoração a Deus, mas é de fato vivermos aquilo ao qual nós temos aprendido todos os dias. Eu vou ler mais um texto aqui, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, se alguém quiser abrir aí também, me acompanhar. Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 6. Diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Você viu? Oração, súplica e ações de graça. O bispo Rosemir falou sobre isso aqui no domingo passado. O que é oração de ações de graça? Como? Obrigado, né? É uma oração de gratidão. Olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Façam as suas solicitações, as suas petições conhecidas a Deus. Através do que? Orações e súplicas. Amém? Glória a Deus, amém. Isso nós sabemos fazer, não sabemos? Só que nós também sabemos, quando nós estamos orando, pedindo, suplicando a Deus, já render a Ele graça. Oração de ações de graça. O que é oração de ação de graça? Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Obrigado porque eu já lancei toda a ansiedade, toda a preocupação nas suas mãos e o Senhor está cuidando de mim. É olhar para aquilo que Deus já tem nos dado, aquilo que Deus já tem colocado nas nossas mãos. Meus irmãos,
Vamos voltar aqui um pouquinho na questão da multiplicação ali, quando Jesus multiplicou os pães, os peixes. Quando Jesus ele olhou ali para os pães e para os peixes, o que ele fez? Ele levantou aos céus e deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus. Qual que é o princípio que nós precisamos tirar disso? É porque nós temos duas visões para a mesma situação. Nós podemos olhar para algo e vermos o quanto temos pouco em relação àquilo. Ou podemos olhar para aquilo e reconhecermos o quanto Deus tem sido generoso, bondoso para conosco, e agradecemos a Ele por aquilo que nós temos, não olhando para aquilo que nos falta, mas sermos gratos a Deus por aquilo que nós já temos. Pastor, mas é muito pouco. Deus não precisa de muito para multiplicar na sua vida. Deus precisa apenas que nós confiemos nele, que de fato nós entreguemos a Ele as nossas vidas e toda ansiedade, toda preocupação a Ele. E o texto ele continua aqui, tem um texto muito, assim, tem um versículo aqui que eu achei ele muito bacana. O versículo 7 diz o seguinte: a paz de Deus que ultrapassa todo, ou que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, se nós oramos, se nós suplicamos, se nós rendemos a Deus ações de graça, a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já tem feito pelas nossas vidas, ao invés de ficarmos olhando para o que nos falta, mas sermos gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós, o que a palavra de Deus diz? E a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Meus irmãos, isso é tão tremendo e tão maravilhoso. Hoje à noite, assim, eu vou ter a oportunidade de estar ministrando um pouquinho com vocês aqui e compartilhando de algumas coisas que eu tenho passado durante todo esse ano. E por muitos momentos, eu falo assim, momentos difíceis, momentos de aflições. Mas, durante todo esse ano, é claro, já orei muito a Deus, porque muitas vezes a gente não entende as coisas, o porquê, estão acontecendo algumas coisas nas nossas vidas, mas não nos compete entender tudo, mas nós precisamos confiar em Deus, e algo que eu posso falar isso de peito aberto, realmente de coração para vocês aqui, é que em momentos que eu não vi uma saída, eu não vi uma solução, mas que eu tenho tido por parte de Deus algo muito forte no meu coração, é uma paz de que Deus está cuidando de mim, é uma paz de que eu sei que tudo que eu tenho passado faz parte do processo daquilo que Deus tem para a minha vida, entendendo que o propósito de Deus ele é soberano e ele vai se cumprir na minha vida. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós entendemos que quando oramos, que quando suplicamos, que quando damos a Ele graça, quando entregamos de fato a Deus toda a ansiedade dos nossos corações, das nossas vidas, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações. Os nossos corações precisam estar blindados, porque um coração blindado é um coração onde se o mundo estiver caindo ao seu redor, mas você tem paz de que Deus ele está com você, de que Deus ele está cuidando de você. E para concluir, que eu acho isso aqui extremamente interessante e muito ligado ao que nós estamos falando, Paulo diz o seguinte: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, que seja isso a ocupar lugar na sua mente. Meus irmãos, o que é verdadeiro? O que é a verdade? É Deus,
é a sua palavra. E é isso que Paulo está falando aqui. Olha, se vocês oram, se vocês fazem súplicas, se vocês rendem a ação de graças a Deus, se vocês estão conectados com Deus, que é o que nós temos falado na questão da disciplina do Espírito aqui, se nós de fato estamos vivendo isso, a paz de Deus, ela vai blindar, ela vai guardar os nossos corações. Mas para isso, ele fala, olha, concluindo tudo isso, olha, tudo que for verdadeiro, tudo aquilo que for honesto, justo, puro, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de boa fama, né? Se algum louvor tiver, que seja isso ocupar lugar nas nossas mentes. Meus irmãos, nós não podemos deixar com que o diabo, com que as circunstâncias, com que as pessoas à nossa volta venham lançar mentiras, enganos sobre as nossas mentes. Nós precisamos blindar as nossas mentes, porque se nós começamos a aceitar as sugestões do mundo, as sugestões do diabo, porque o diabo está constantemente lançando setas sobre as nossas mentes, e aí, sai dessa. Ixi, tá ruim o mercado, tá todo mundo lascado, ninguém está vendendo nada. Na mente você já fala, está amarrado, o melhor de Deus está preparado para a minha vida. Mas imagina se a gente começar a viver, a pensar somente nessas coisas. Então, se nós queremos viver tudo isso, se nós queremos de fato entregar, né, assim, fazer essa oração de entrega, e vivermos de fato a plenitude do que é realmente isso nas nossas vidas, nós precisamos ocupar a nossa mente daquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O que é verdadeiro são as promessas de Deus para as nossas vidas. Se a palavra de Deus diz que é Ele quem tem cuidado de nós, é Ele quem tem cuidado de nós. Se a palavra de Deus diz que Ele é Jeová Jireh, aquele que provê nas nossas vidas, aquele que cuida dos pássaros, e Ele cuida também das nossas vidas, é confiar de que Ele está cuidando de nós. É de fato confiar de que se Deus prometeu que Ele nos daria graça, que Ele nos daria sabedoria para que nós viéssemos crescer, prosperar sobre essa terra, é confiar de que Deus Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar inteligência, Ele vai nos dar capacitação. Mas para isso nós precisamos entregar, para isso nós precisamos confiar. Meus irmãos, e quando a gente vai falando isso, parece tudo assim, não, beleza, vou fazer. Né, vou blindar a minha mente. Olha, mas uma mente blindada, uma pessoa que confia, que entrega, é uma pessoa que ela não para, é uma pessoa que continua, ela é uma pessoa que ela vai dar sempre o seu melhor, ela não vai ficar esperando, né, como se diz, a provisão, né, ser lançada lá dos céus. Por quê? Porque Deus Ele já te capacitou, Deus te revestiu de graça, de sabedoria, Deus tem os tesouros dessa terra escondidos para se revelar aos seus filhos. Mas para isso nós precisamos confiar, para isso nós precisamos entender o quão nobre nós somos e irmos e tomarmos posse. Porque quem confia, ele levanta de manhã, ele vai à luta, ele faz o que tem que fazer. Não é uma pessoa que fica sentada vendo o bonde passar, assistindo como dizia a minha avózinha, a morte da bezerra, né? Mas é uma pessoa que levanta de manhã, sempre animado, tem de bom ânimo. É você levantar todos os dias de manhã, animado, confiando de que Deus Ele estará com você. Que Ele estará não, que Ele está com você. É levantar sempre alegre pela família que você tem, alegre por você ter condições, ter saúde. Quantos de nós temos saúde, temos força, temos inteligência, e ainda assim abaixamos a nossa cabeça e ficamos ali lamuriando, reclamando? Então vamos virar essa chave, vamos de fato entregar, de fato, as nossas vidas, todas as nossas orações, súplicas, tudo aquilo que nós precisamos, nas mãos de Deus, confiando de que Ele vai fazer, confiando de que Ele está conosco, confiando de que Ele vai estar nos capacitando para que nós venhamos alcançar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em todas as áreas, Meus irmãos, nós, quando a gente fala sobre, dentro da palavra de Deus aqui, isso aqui
se refere à nossa vida espiritual, né? Nós, enquanto testemunhas de Deus, enquanto sacerdotes, enquanto homens e mulheres que fomos chamados para anunciar, para proclamar o Evangelho do Senhor. Mas isso vale para nós, enquanto pessoas que convivem em sociedade, pessoas que convivem em família. Nós precisamos entregar todas essas coisas nas mãos de Deus e vivermos a cada dia o melhor de Deus em todas as circunstâncias, em todos os lugares, no nosso trabalho. Então nós precisamos sempre realmente viver isso em todas as áreas das nossas vidas. Indo para o próximo tópico aí, então essa é a oração de entrega, né? Então nós vamos falar agora também sobre a oração de intercessão. Eu vou ler aqui lá em Números, capítulo 16. Oração de intercessão. O que é uma oração de intercessão? Não precisa falar no microfone, não, mas só fala aí, eu quero ouvir vocês. Amém. É você se colocar no lugar da outra pessoa e orar por ela e interceder a Deus por outra pessoa. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui sobre a questão da oração de intercessão. Lá em Números 16, eu vou ler 2 versículos, versículo 22 e o 48. Vou ler o 21 aqui só para vocês entenderem um pouquinho, só um pouquinho do contexto, que o propósito aqui não é falar da história, mas é para falar da oração, né, de intercessão. Isso aqui é ali na revolta, né, de Corá, ali com Moisés. No versículo 21, Deus pega e fala para Moisés: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Isso é Deus falando. Então Moisés e Arão prostraram-se com face rente à terra e clamaram: ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel, quando um só homem pecou? Vocês perceberam aqui? Não era o primeiro episódio, não era só, se não foi só por isso, é por toda uma situação que esse povo ele vinha provocando a Deus. Mas aqui especificamente Deus falou: olha, sai de perto desse povo. O que Moisés e Arão fazem? Eles intercedem, eles se colocam ali entre Deus e os homens, né? E aquelas pessoas, e fala: Senhor, nós estamos aqui, tem misericórdia. O Senhor vai destruir toda essa congregação por causa da revolta de um homem, é claro, porque só que um homem ele contamina toda uma geração, toda uma nação. Então esse é o princípio da intercessão. Eu vou ver aqui, ó, lá no versículo 48. Gente, olha só, porque muitas vezes a gente acha tão pesada algumas situações dentro da palavra de Deus, e algumas pessoas, eu já vi tanta gente falar tanta besteira com relação à palavra de Deus, até por falta de conhecimento, né? Pega textos isolados e acaba falando tanta bobagem. Aqui a gente viu um momento em que o próprio Deus, diante da situação daquele povo, Deus fala: Moisés, cara, sai de perto desses caras, sai de perto de todo mundo aí. Aí Moisés vem e intercede pelo povo, né? Se coloca ali entre Deus e aquela nação, intercede pelo povo. Deixa eu te falar algo. A terra se abre e engole ali os revoltosos. Então, a princípio, os revoltosos foram aniquilados, amém? Meus irmãos, não foi passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, não. Foi no outro dia. Aquele mesmo povo que ficou, começou a reclamar e a murmurar.
E aí assim, Deus vem e começa a tratar aquele povo pelo seu posicionamento. E aí no versículo 48 diz o seguinte: Arão colocou-os, porque isso aqui é instruído por Moisés, né? Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Mais uma vez, a intercessão de um homem aplacou ali, nesse momento específico ali, uma praga que estava vindo sobre o povo. O que nós podemos entender sobre essa oração? É que nós, enquanto cristãos, nós, enquanto homens e mulheres que fomos chamados pelo Senhor, que estamos crescendo, que estamos entendendo cada dia mais qual que é a vontade, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós que temos sido lapidados cada dia pelo Senhor, nós que a cada dia temos sido moldados por Ele, em vasos de honra por Ele, nós precisamos também nos colocar nessa brecha, né? Na brecha da intercessão. Nós precisamos interceder pelas pessoas, nós precisamos interceder pela nossa nação. Meus irmãos, muitas vezes, igual o ano passado foi um ano de política, foi um ano muito tenso aqui no Brasil, né? E muitas vezes a tendência nossa hoje é virar as costas e falar: cara, vocês escolheram, toma o que vocês pediram, né? Mas como cristãos, nós precisamos continuar orando e intercedendo por essa nação. Nós precisamos continuar clamando a Deus, nos colocando na brecha, nos lançando de fato ali entre essa nação. Estou falando especificamente agora sobre o Brasil, nós enquanto o povo brasileiro. Nós precisamos realmente nos colocar diante da presença de Deus, porque eu falo isso desde o ano passado. Enquanto a igreja estava orando, pedindo a Deus para que, de fato, vocês sabem o que. Mas eu falei: gente, a grande realidade é que a grande parte da nação brasileira está distante de Deus, não conhece a Deus, vive uma vida totalmente distante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nação brasileira, ela está tão suja, quando nós olhamos para aquilo que é espiritual, quando nós entendemos aquilo que Deus estabelece para nós, que o mal, ele é muito mais do que merecido para nós enquanto nação. Não estou falando para nós enquanto igreja do Senhor, mas estou falando para nós enquanto nação. Então, se nós não entendemos que a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão por essa nação, porque se Deus quisesse fazer juízo ao Brasil por aquilo que nós somos enquanto nação, meus irmãos, ai de nós enquanto povo brasileiro. Então, se nós enquanto igreja não entendemos o quão importante é que nós façamos como Moisés e Arão fizeram, de orarmos a Deus, de clamarmos a Deus pela misericórdia dele, de pedirmos a Deus para vir sobre essa nação, trazendo cura, trazendo restauração, tirando todo mal, todo e qualquer tipo de prostituição, todo e qualquer tipo de... É uma nação que ela é conhecida mundialmente pela corrupção, pelos pecados sexuais que são cometidos aqui, e tantas barbárias que acontecem dentro dessa nação. Se nós, enquanto igreja, não entendermos que o nosso clamor, que a nossa intercessão por essa nação é algo tão importante, infelizmente podemos passar por situações às quais pode vir muito pior do que tudo que nós já temos visto acontecendo aqui no Brasil. Então nós precisamos entender o quão importante é a nossa intercessão enquanto povo, enquanto nação. E nós precisamos entender o quão importante é que nós intercedamos uns pelos outros. O quão importante é que nós intercedamos para nós agora, enquanto igreja do Senhor, não enquanto igreja local. O quão importante é que nós nos coloquemos entre Deus e a igreja do Senhor, a igreja que precisa ser curada, a igreja que precisa se voltar totalmente à palavra de Deus, a igreja que precisa realmente ouvir a voz de Deus batendo ali, é Deus batendo na porta. Se nós não clamarmos a Deus para que Deus realmente faça com que a sua igreja ouça a sua voz e atenda ao seu chamado,
Ai de nós, enquanto igreja, não se enganem, isso é muito sério. Então nós precisamos entender não só o que é a oração de intercessão, mas o quão importante ela é. E começa desde de intercedermos pela nossa nação, orarmos pela igreja do Senhor, enquanto igreja, orarmos para nós enquanto igreja local, entender o quanto nós precisamos de Deus aqui conosco, é sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, como nós vimos aqui, é dando a Deus ações de graça, é louvando, é adorando a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas se nós não entendemos que Deus quer e Ele pode fazer muito mais do que o que nós temos vivido, que nós enquanto igreja, aqui não é fora, nós precisamos ser curados, o quanto nós precisamos de fato vivermos esse evangelho de intimidade, de comunhão com Deus, o quanto nós precisamos nos santificar para nos apresentarmos a Deus, para que Deus Ele venha cumprir, para que Deus venha derramar a glória, para que Deus venha derramar o poder dEle aqui dentro da nossa igreja, enquanto igreja local. Porque não é só entender o que é uma oração de intercessão, é entender o quão importante essa oração é. Porque nós deixamos de olhar para nós, deixamos de olhar para aquilo que nós chamamos, olhar para o nosso umbigo, olhar apenas para nós, para a nossa imagem refletida no espelho, mas olharmos para o nosso próximo e nos colocarmos realmente diante de Deus para intercedermos, para clamarmos a Deus, para que Deus realmente Ele cumpra o propósito e a vontade dEle dentro da sua igreja. É para nós continuarmos empenhados, fiéis, nas nossas pequenas orações, pequenas reuniões de oração que nós temos feito, de oração e de estudo bíblico. O quão importante é nós estarmos juntos, o quão importante é a gente entender a necessidade um do outro, o quão importante é nós orarmos uns pelos outros. Meus irmãos, não se enganem. Eu não sei ao certo quantas reuniões a gente tem feito, mas vocês podem ter certeza, uma das coisas que tem mantido a nossa igreja, uma das coisas que tem feito com que nós venhamos estar desfrutando um pouco mais daquilo que nós almejamos, é porque a igreja do Senhor, ela tem se encontrado, não só no domingo, mas ela tem se encontrado durante a semana nas casas. A gente tem orado junto, a gente tem orado uns pelos outros, a gente tem compartilhado a palavra uns com os outros. Isso é intercessão. É quando nós deixamos de olhar apenas para nós e começamos a nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. E nós nos colocamos na condição de clamar a Deus por aquela pessoa, porque ela precisa. E de repente, um momento, ela está precisando muito mais do que eu e que você. Amém? E a intercessão é algo que ela deve ser movida por um profundo amor. Amor para com Deus, porque se nós amamos a Deus, nós vamos conseguir amar o nosso próximo. Nós vamos entender a dor do nosso próximo com amor. E nós vamos ter compaixão. E a palavra de Deus, ela mostra em vários momentos, o próprio Jesus, quando Ele olha para uma circunstância, quando Ele olhava para algumas pessoas, a palavra do Senhor diz, ela narra muito claro, que Jesus, Ele se compadeceu. Jesus, Ele teve compaixão. Ter compaixão é se colocar no lugar da pessoa, é entender a dor, é entender o sofrimento que ela tem passado. Porque se nós entendemos isso, com amor, se nós conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa, vai ficar muito mais fácil de nós levantarmos um clamor por aquelas pessoas, por aquela pessoa, por aquele amigo, por aquele irmão que está ao nosso lado, ou às vezes por pessoas que nós nem conhecemos. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui e recebemos pedidos de oração de pessoas clamando por um socorro, porque provavelmente elas já não têm mais aonde clamar, aonde bater, mas que em todos os momentos em que nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, o que eu peço é para que Deus, de fato, venha ouvir e atender os nossos clamores. É que nós, de fato, entendamos o que é viver essa vida disciplinada. É não deixar com que os inimigos das nossas orações nos impeçam de louvarmos, adorarmos,
a Deus, darmos graças a Deus, a chegarmos diante da presença de Deus com as nossas orações, súplicas, com as nossas petições, para que nós possamos realmente viver uma vida de entrega, uma vida de fato a qual Deus tem preparado para todos nós. Amém? Vamos nos colocar de pé.